A cidade portuária de Black Harbor sempre foi envolta em névoas espessas e histórias sombrias. Nas noites de lua cheia, quando o vento soprava do mar, os pescadores se trancavam em casa e rezavam para que o nevoeiro não trouxesse ela consigo. Os homens mais velhos sussurravam sobre uma figura que vagava pelos becos úmidos, vestida em trajes do século XVIII, com pele pálida como porcelana e lábios vermelhos como sangue fresco. Nathaniel Carter, um jovem escritor em busca de inspiração para seu novo livro, chegou a Black Harbor em uma dessas noites. O cheiro de sal podre e madeira úmida enchia o ar enquanto ele caminhava pelas ruas de paralelepípedos, sua maleta batendo contra a perna. O único lugar ainda aberto era uma taverna chamada O Lobo Marinho, onde a luz fraca das velas tremeluzia através das janelas embaçadas. Dentro, o ambiente era quente e abafado, cheio de marinheiros e trabalhadores portuários. Nathaniel sentou-se no balcão e pediu um uísque. Foi então que a viu. No canto mais escuro da taverna, uma mulher vestida em um vestido negro justo observava-o fixamente. Seus olhos eram tão escuros que pareciam 2 poços sem fundo, e seu sorriso revelava dentes brancos e afiados. Ela levantou seu copo de vinho rubro em sua direção, como um convite silencioso. Nathaniel sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela não havia piscado uma única vez. A mulher se apresentou como Lady Elizabeth. Seu sotaque era estrangeiro, suave e melodioso, como se cada palavra fosse uma canção hipnótica. Nathaniel, fascinado, não percebeu como o tempo passou enquanto ela falava de histórias antigas, de tempos em que Black Harbor ainda era um lugar de riqueza e esplendor. Você deveria vir à minha mansão, ela sussurrou, seus dedos longos e pálidos acariciando o pulso dele. Tenho uma biblioteca que certamente inspiraria seu livro. Nathaniel concordou antes mesmo de perceber o que estava fazendo. A caminho da mansão, situada no alto de um penhasco isolado, a névoa ficou mais densa. O cheiro de terra molhada e algo mais, metálico como ferro, enchia o ar. Elizabeth caminhava à frente, seus passos silenciosos, como se não tocassem o chão. A mansão era uma estrutura gótica decadente, com torres pontiagudas e janelas quebradas. Por dentro, porém, era luxuosa. Veludos vermelhos, candelabros de ouro e espelhos cobertos por panos negros. Por que os espelhos estão cobertos? Nathaniel perguntou, tocando um dos panos. Elizabeth riu, um som que ecoou como sinos distantes. Espelhos são portais para lugares que os homens não deveriam ver. Ela o levou até a biblioteca, onde livros antigos enfileiravam-se em prateleiras de carvalho. Mas algo estava errado. Nas paredes, manchas escuras se espalhavam como raízes. Nathaniel tocou uma delas e retirou os dedos rapidamente. Estava úmida e quente. Não se preocupe, Elizabeth sussurrou em seu ouvido, suas mãos frias envolvendo seus ombros. É apenas umidade. Mas Nathaniel sabia que não era. Ele começou a notar outros detalhes. O vinho que ela lhe servira tinha um gosto metálico. Os retratos nas paredes mostravam homens de diferentes épocas, todos com expressões de terror congeladas em seus rostos. E à noite, ele ouvia gritos abafados vindo dos porões. Na terceira noite, Nathaniel decidiu investigar. Ele seguiu Elizabeth silenciosamente pelos corredores escuros, até que ela desapareceu atrás de uma porta secreta. Dentro, uma cena de pesadelo o aguardava. O porão era uma câmara de tortura. Correntes pendiam do teto, manchadas de sangue seco. Mesas de ferro com cintas de couro estavam dispostas no centro, e nas paredes, frascos de vidro guardavam órgãos humanos preservados em líquido âmbar. E então, ele viu eles. Homens. Alguns ainda vivos, acorrentados, seus corpos marcados por feridas precisas, cortes que não os matavam, apenas os deixavam fracos o suficiente para não lutar. Elizabeth estava curvada sobre um deles, seus lábios colados ao pescoço da vítima. Quando ela se afastou, seu rosto estava banhado em sangue, e seus olhos brilhavam como os de um predador. Ah, Nathaniel, ela disse, percebendo-o. Você não deveria ter vindo. Ele tentou fugir, mas as portas se trancaram sozinhas.
Elizabeth moveu-se com velocidade sobrenatural, parando diante dele com um sorriso que rasgava seu rosto de orelha a orelha. Você vai ser divertido. Nathaniel nunca deixou Black Harbor. Seu diário foi encontrado semanas depois, abandonado na taverna. As últimas páginas estavam manchadas de algo escuro e seco. A última entrada dizia: Ela me chamou de sua obra-prima. Disse que eu duraria mais que os outros. Mas eu ouço os gritos à noite. E logo, serei apenas mais um frasco em sua coleção. Quanto a Elizabeth, ela ainda vagueia pelas ruas de Black Harbor. Às vezes, um marinheiro desaparece. Às vezes, um viajante nunca é visto novamente. E nas noites mais escuras, se você olhar de relance para os espelhos cobertos de névoa, poderá ver um vulto feminino sorrindo para você, chamando você para sua mansão, esperando para fazer de você sua próxima obra-prima. A floresta de Blackwood era um lugar de pesadelos. Árvores retorcidas como ossos velhos se entrelaçavam contra um céu eternamente nublado, e o ar cheirava a terra úmida e carne em decomposição. Os aldeões de Ravenshire trancavam suas portas ao entardecer, rezando para que a lua cheia não trouxesse o lobo para suas portas. Eric Valen conhecia esses medos melhor do que ninguém. Um caçador de lobisomens de terceira geração, seu nome era sussurrado com respeito e terror. Seu sobrenatural talento para rastrear as criaturas vinha de um ódio profundo. Aos 10 anos, ele vira sua família ser despedaçada por uma dessas bestas. Agora, com 35 anos, seu corpo era um mapa de cicatrizes, cada uma contando uma caça, uma morte. Naquela noite, ele seguia um rastro fresco. O cheiro de sangue e pelo molhado o guiava através dos arbustos espessos. Seu rifle de prata, herdado de seu pai, pesava em suas costas como um fardo sagrado. Foi então que ouviu um uivo. Mas não vinha da floresta. Vinha de dentro dele. Eric ignorou o calafrio que percorreu sua espinha. Ele estava acostumado aos sons da noite, aos truques da mente cansada. Mas quando seus ossos começaram a doer, uma dor aguda, como se suas juntas estivessem se deslocando, ele parou. Suas mãos tremiam. E então, ele viu o primeiro corpo. Um aldeão, ou o que restava dele, estava pendurado nos galhos baixos de um carvalho. Seu torso estava aberto como um livro, as costelas arrancadas para fora como asas de um inseto. O sangue ainda pingava no musgo abaixo, fresco. Eric engoliu seco. Isso não era obra de um lobisomem comum. Era pessoal. O cheiro de metal quente enchia suas narinas, e sua visão começou a ficar estranhamente aguçada. Ele podia ver cada veia pulsando nas folhas ao redor, ouvir o coração de um coelho a 100 metros de distância. Não, ele sussurrou, caindo de joelhos. A dor veio em ondas. Seus músculos se contraíam, seus tendões estalando como cordas de violino sob tensão. Ele gritou quando suas unhas se tornaram garras, rasgando a terra abaixo dele. E então as memórias vieram. Não suas memórias. Memórias do lobo. Ele viu-se, não como homem, mas como besta, rasgando gargantas, sentindo o sangue quente escorrer por seu queixo. Viu os rostos de suas vítimas, seus olhos arregalados de terror. E pior, virou Gostava. Quando Eric se levantou, seu corpo não era mais humano. Ele era o lobo. Sua mente humana lutava contra o instinto animal, mas era inútil. Sua primeira vítima foi um caçador inexperiente que seguia seu rastro, um jovem que idolatrava Eric. Ele o matou rápido, mas não por misericórdia, por prazer. A aldeia de Ravenshire não teve chance. Eric, não, o lobo, invadiu casas, arrancou portas e deixou um rastro de entranhas e ossos quebrados. Ele matou velhos, mulheres, crianças, e cada morte o enchia de um êxtase perverso. Foi só quando ele chegou à casa da velha Agatha, a única que sempre o acolhera quando criança, que sua humanidade lutou novamente.
A mulher, frágil e cega, ficou parada na porta, seu rosto voltado para ele. Eric, ela sussurrou, como se soubesse. Ele avançou, e então parou. Por um segundo, apenas um segundo, ele foi ele novamente. Foi o suficiente. Com um uivo de agonia, ele fugiu para a floresta, deixando para trás apenas sangue e lágrimas bestiais. Na manhã seguinte, Eric acordou nu e ensanguentado no meio da floresta. Seu corpo estava inteiro novamente, mas sua alma estava irreconhecível. Ele se arrastou até um riacho e viu seu reflexo. Seus olhos, antes azuis como o gelo, agora eram dourados como os de um lobo. E então ele percebeu. Não havia cura. Não havia escapatória. Ele era o que mais odiava. E na próxima lua cheia, ele faria tudo de novo. Nas noites sem lua, os aldeões juram ouvir um uivo diferente na floresta. Um som que mistura bestialidade e desespero humano. E nas manhãs seguintes, sempre há um novo corpo. Sempre com a garganta arrancada. E uma única pegada de lobo, misturada com a marca de uma bota de caçador. O vento uivava como uma alma penada ao redor da pequena casa de madeira no interior de Minas Gerais. As tábuas do assoalho rangiam sob o peso de algo que não era apenas a tempestade. O cheiro de enxofre e carne queimada impregnava o ar, misturado ao mofo das paredes úmidas. Dentro do quarto escuro, iluminado apenas por velas tremeluzentes, a pequena Carolina, de apenas 11 anos, estava presa à cama com cordas benzidas. Seu corpo franzino se contorcia contra as amarras, enquanto sua boca se distendia num sorriso que rasgava as bochechas. Seus olhos, negros como poços sem fundo, seguiam cada movimento do padre Antônio, que enxugava o suor da testa com um lenço já encharcado. Padrezinho veio brincar comigo. A voz que saía da menina era uma amálgama de sussurros roucos, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo por sua garganta. Vou te mostrar o que fiz com o último que veio aqui. O padre, um homem de 50 anos com o rosto marcado por anos de batalhas espirituais, fez o sinal da cruz. Ele sabia que este seria o exorcismo mais perigoso de sua vida. O arcebispado havia ignorado seus pedidos, chamando o caso de histeria infantil. Mas Antônio conhecia a verdade. Algo antigo e sem nome havia se aninhado dentro de Carolina. O ritual começou com as palavras em latim, In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. A reação foi imediata. Carolina arqueou as costas até que sua coluna estalou, soltando um grito que parecia vir dos confins do inferno. As velas se apagaram de uma vez, mergulhando o quarto na escuridão. Quando Antônio as reacendeu, a menina estava diferente. Seus dedos terminavam em garras negras, e sua pele estava coberta por veias escuras que pulsavam como vermes sob a superfície. Você é fraco, Antônio. A coisa dentro dela cuspiu. Seu Deus não ouve suas orações. Eu ouvi você chorando no confessionário. Lembra da pequena Luísa? O padre sentiu um frio na espinha. Luísa tinha sido sua primeira falha. Uma menina que morrera durante um exorcismo 10 anos atrás. Como diabos aquela entidade sabia? De repente, os crucifixos na parede começaram a sangrar. O cheiro de carne podre encheu o quarto, e as paredes respiravam, inchando e murchando como se fossem vivas. Carolina começou a flutuar acima da cama, suas amarras esticando até o limite. Seus braços e pernas se torciam em ângulos impossíveis, ossos quebrando e se regenerando com sons úmidos de carne rasgando. Em nome de Jesus Cristo, revela teu nome, espírito imundo, Antônio ordenou, erguendo o crucifixo. A resposta foi um rugido que fez tremer a casa toda. Chame-me de pai. A entidade arremessou o padre contra a parede com força brutal. Antônio sentiu algo quebrar em suas costelas, e o gosto de sangue encheu sua boca. Carolina agora flutuava no centro do quarto.
seu corpo se desfazendo e se reconstruindo em formas cada vez mais monstruosas. Sua pele se rasgou, revelando algo escuro e sem rosto por baixo. Antônio, engasgando com seu próprio sangue, começou a recitar a oração de São Miguel Arcanjo. Sua voz era rouca, mas firme. Exe crucem Domini, fugite partes adversae. A criatura gritou, mas atacou com mais força. Objetos voaram pelo quarto. Um terço de madeira espetou-se na perna do padre como uma faca. Mesmo assim, ele continuou. Foi então que viu. Nas sombras atrás de Carolina, algo maior se movia. Uma presença que não tinha forma, apenas ódio puro. Ela é minha. A voz trovejou, agora vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. E você vai morrer aqui, padre. Antônio sentiu o desespero bater. Ele estava perdendo. Mas então lembrou-se do que sua avó sempre dizia. O amor vence até o pior dos males. Com um último esforço, arrastou-se até Carolina e colocou as mãos ensanguentadas em sua testa. Carolina, ele sussurrou, ignorando a dor. Sua mãe está lá fora. Ela te ama. Volte para ela. Por um momento, tudo parou. Então, um único tremor percorreu o corpo da menina. Seus olhos negros piscaram, e por um instante, Antônio viu a verdadeira Carolina ali, assustada e confusa. Padre, dói. A voz dela, pequena e frágil, escapou como um suspiro. Foi o suficiente. Antônio gritou com todas as suas forças. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Um urro que parecia vir do centro da terra sacudiu a casa. As janelas estilhaçaram, e todas as sombras foram sugadas para dentro de Carolina como um redemoinho. E então, silêncio. A menina caiu nos braços do padre, inconsciente, mas respirando. O cheiro de enxofre desapareceu, substituído pelo ar fresco da noite entrando pelas janelas quebradas. O exorcismo estava completo. 6 meses depois, em uma pequena capela no interior, Padre Antônio celebrava uma missa simples. Suas costelas haviam cicatrizado, mas seus olhos carregavam o peso do que vira. Na primeira fileira, Carolina e sua mãe oravam, a menina sorrindo timidamente quando ele passou. Ao final, Antônio ficou sozinho na igreja silenciosa. Olhou para o crucifixo atrás do altar e fez o sinal da cruz. Ele sabia que enfrentara algo que ia além da compreensão humana, mas também sabia que, naquela noite, a luz vencera as trevas. Do lado de fora, o vento assobiava entre as árvores. Desta vez, era apenas o vento. A estrada de terra cortava a floresta como uma cicatriz mal cicatrizada. O asfalto havia desaparecido há décadas, deixando apenas um caminho de pedras irregulares e raízes expostas que se contorciam como dedos ossudos. O carro de Ricardo balançava violentamente a cada buraco, os faróis iluminando apenas alguns metros adiante, como se a escuridão engolisse a luz. Ele não deveria estar ali. O GPS tinha parado de funcionar há 1 hora, e o sinal do celular desaparecera assim que ele entrou naquela estrada secundária, perdida no interior de Minas Gerais. O mapa empoeirado que comprara em um posto de gasolina abandonado indicava que Estrada Velha dos Martins era um atalho para a cidade onde sua irmã morava. Mas algo estava errado. O ar dentro do carro ficou subitamente gelado. O rádio, que até então só captava estática, sintonizou sozinho em uma frequência distante. Uma voz sussurrou, quase inaudível. Você já passou por aqui antes. Ricardo desligou o rádio com um golpe seco. Suas mãos suavam no volante. Foi então que viu a menina. Ela estava no meio da estrada, de costas para ele, vestindo um vestido branco encharcado de lama. Seus cabelos negros, longos e emaranhados, balançavam com um vento que Ricardo não sentia. Ele pisou no freio bruscamente. O carro derrapou na terra úmida, parando a menos de 1 metro dela. Quando olhou novamente, a estrada estava vazia. Ricardo saiu do carro, o coração batendo como um tambor.
A floresta ao redor estava estranhamente silenciosa. Nenhum som de insetos, nenhum movimento. Apenas o farfalhar ocasional das folhas, como sussurros vindos das árvores. "Tem alguém aí?" Sua voz ecoou, sem resposta. Foi quando notou os ossos. Pequenos fragmentos brancos, espalhados pela estrada como se alguém tivesse deixado cair um colar de dentes. Ele se abaixou para examinar melhor e percebeu que não eram ossos de animal. Eram falanges humanas. O rádio do carro ligou sozinho novamente. Desta vez, a voz era clara. "Ela está vindo." Ricardo correu de volta para o carro, mas o motor não ligava. A bateria estava morta. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, algo bateu no vidro do passageiro. Era uma mão pequena e pálida, as unhas negras arranhando o vidro lentamente. "Me dá carona, moço?" A voz era infantil, doce, mas errada, como se viesse de algo que apenas imitava uma criança. Ricardo não respondeu. Sua respiração ficou ofegante quando a porta do passageiro começou a se abrir sozinha, rangendo como se não tivesse sido usada em anos. Do outro lado, a menina do vestido branco o encarava. Seu rosto estava coberto por uma máscara de lama seca, exceto pelos olhos. 2 buracos negros que refletiam uma luz que não existia. "Você não lembra de mim?" E então, como um raio, uma memória atingiu Ricardo. Ele já estivera ali antes. Há 15 anos, Ricardo e seus amigos haviam pegado essa mesma estrada após uma festa. Estavam bêbados, rindo, sem perceber a criança que atravessava a estrada até ser tarde demais. O impacto, o silêncio depois, e a decisão de enterrarem o corpo ali mesmo, na beira da estrada. A menina, Luciana, seu nome voltou à mente como uma facada. Sorriu, e a máscara de lama rachou, revelando a carne podre por baixo. "Você me deixou aqui." O carro começou a balançar sozinho, como se mãos invisíveis tentassem virá-lo. Vidros quebravam, o teto amassava. Ricardo gritou quando sentiu dedos finos e frios envolverem seu tornozelo. Ele chutou, lutando contra o que quer que estivesse puxando ele para baixo do banco. O rádio agora gritava em estática, alternando entre vozes de crianças chorando e risadas agudas. Luciana estava dentro do carro agora, rastejando pelo banco de trás em movimentos espasmódicos, seu pescoço quebrado balançando de um lado para o outro. "Você prometeu que voltaria." Ricardo conseguiu abrir a porta e caiu na estrada, correndo para a floresta. Os galhos arranhavam seu rosto, raízes tentando agarrar seus pés. Atrás dele, ouvia-se o som de muitos pés pequenos correndo pela terra molhada. Ricardo acordou no hospital, com os médicos dizendo que um caminhoneiro o encontrara desmaiado no meio da estrada, coberto de arranhões, e falando em uma menina que ninguém mais via. Seu carro foi encontrado a quilômetros dali, totalmente destruído, como se tivesse sido amassado por mãos gigantes. Ele nunca mais dirigiu à noite. Mas às vezes, quando passa por estradas desertas, o rádio sintoniza sozinho em uma frequência perdida. E se olhar pelo retrovisor por muito tempo, pode jurar que vê um vestido branco sentado no banco de trás, esperando. "Me dá carona, moço?" Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.